O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terça-feira da 32ª semana do tempo comum. Só nos restam 2 semanas, pouco menos de 2 semanas, para encerrarmos o ano litúrgico, que, como sabemos, o ano da igreja começa no domingo do Advento e termina no domingo do Cristo Rei, que é a 34ª semana do tempo comum. E falando em terminar, a primeira leitura do livro da Sabedoria vem falar daqueles que já terminaram a sua jornada. Quem esteve na missa dos fiéis defuntos, no dia 2, escutou essa mesma leitura. E é uma leitura que faz com que a gente reflita um pouco sobre a partida, sobre aqueles que vão. Porque, veja como diz aqui: aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, sua partida no meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Para a gente que fica, a dor é grande, porque é alguém que parte, é alguém que nos deixa, que não poderemos ver mais, a não ser se um dia juntos alcançarmos a eternidade. Para nós, justamente, fica essa dor da saudade, fica essa tristeza de não poder mais contar presencialmente com aquela pessoa. Por quê? Porque ela já fez a sua passagem definitiva, fez o seu caminho em direção aonde ela construiu em vida. Se é o purgatório ou não, só a misericórdia do Senhor é quem sabe. Porque não nos cabe observar a vida do outro e supor: fulano que partiu está no inferno, está no purgatório, está no céu. Não nos cabe. O que nos cabe é aqueles que partiram serem acompanhados pelas nossas orações. Como a gente já aprendeu com os mais velhos, cada oração que fazemos para quem parte é como se fosse uma velinha acesa no caminho dele até a luz do Senhor. Pronto. O que nos cabe é a intercessão, é rezar por aqueles que vão, para que justamente encontrem com essa luz eterna que é Deus. Porque nós cremos na misericórdia do Senhor, que é infinita. Por que eu digo isso? Porque às vezes aquela pessoa que nós julgamos ser a mais santinha, meu Deus do céu, tão santinha, talvez nem na porta do purgatório chegue. E aquela pessoa que te julga ser a mais pecadora da rua, da minha família, suba para você de foguete. Por quê? A gente conhece o que vemos, mas Deus conhece o nosso interior. Porque eu posso para os outros ser um santo, mas dentro de mim, misericórdia. Às vezes, na hora dos outros, eu sou um grande pecador, mas Deus conhece o meu íntimo, sabe a minha história, minha origem, meus porquês. E a partir disso, a sua misericórdia se faz, porque me fiz pequeno. Então é por isso que a gente não pode julgar, porque só Deus é quem é o justo juiz. Porque Ele não julga só pelo que Ele vê, mas pelo que Ele conhece. Por isso que Ele diz aqui: para nós, a morte pode ter sido uma destruição, pode ter sido algo muito assim, avassalador, que degrada a nossa existência. Mas
Como diz a sabedoria, eles estão em paz. Aí continua: aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas a sua esperança é cheia de imortalidade. Porque às vezes a gente vê alguma pessoa morrendo aos poucos, seja por doença, por vício, enfim, por situações que a gente sente a pessoa morrendo aos poucos, seja uma depressão, enfim. A gente fala assim: meu Deus, será que foi algum castigo? Não, não, Deus não castiga. E se você for observar, no coração dessas pessoas tem uma esperança que é inabalável. Isso aí é quem? É Deus. É uma pessoa muito ligada a Deus, que independente de que sente suas forças igual a areia na nossa mão, indo aos poucos indo embora, mas ela mantém a esperança em Deus. E como é que uma pessoa dessa consegue nutrir uma esperança em Deus? Olha o salmo de hoje: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca, minha alma se gloria no Senhor. Veja, é uma pessoa que em toda a sua vida, independente do que acontece, é alguém que louva a Deus, com a vida, com o coração e com a boca. Uma pessoa que em tudo consegue louvar a Deus, essa pessoa consegue passar por cima de qualquer tempestade, por cima de qualquer tristeza, de qualquer angústia, de tudo. Por quê? Porque ela sabe que a sua esperança não está em Deus, ela é Deus. A sua esperança, ela é Deus. Porque se eu digo que a esperança está em Deus, é porque daqui a pouco pode não estar. Eu posso colocar minha esperança em alguém, mas quando eu percebo que a minha esperança, meu refúgio, minha força é Deus, e Deus é eterno, então para sempre eu terei na minha consciência de que nunca serei abalado. Porque como diz aqui, o Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Aí vem aqui embaixo: clamam os justos e o Senhor bondoso escuta. Por quê? Porque todos nós devemos ter consciência que em meio a tudo que me aconteça, Deus é maior. Como diz aquela música: Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Então é por aí. É assim que se nutre a confiança, é assim que se nutre uma esperança em Deus. É perceber que nada nesse mundo me vale botar minha confiança e esperança a não ser o próprio Deus, que esse sim não desampara ninguém. Caindo agora no evangelho de hoje, Nosso Senhor até que falou muito para dizer uma frase que nossos pais resumem em poucas palavras: você não faz mais do que a sua obrigação. Por quê? Porque tem um patrão que deixou o empregado como cuidador das suas coisas. O empregado acolhe o patrão quando chega e, como diz Nosso Senhor aqui na palavra, às vezes a gente fica esperando recompensa. Não, a minha função, o meu emprego não era zelar pelo aquilo que meu patrão me confiou. Se eu fiz corretamente, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu não fiz nada demais. Eu fiz o que estava proposto para a minha função, para o meu emprego. Frei, o que isso quer dizer para nós? Na igreja. Frei, fazer igual o fariseu há uns domingos atrás. Eu pago dízimo, eu faço caridade, eu faço não sei o quê, eu faço o quê? Não faz mais do que a nossa obrigação. Frei, eu rezo o terço, Frei, eu conduzo minha pastoral, Frei, eu faço isso e ninguém me reconhece. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. O nosso papel é ser bom, estranho é ser ruim, mas eu fazer por excelência aquilo que ajuda outros a se encontrar com Deus não é mais do que a minha obrigação. Não é mais do que a minha obrigação. Só que a gente fica muitas vezes procurando reconhecimento. Só que quando a gente reflete a palavra de hoje do Evangelho, a gente sente que a recompensa não são os aplausos depois de uma festa linda, não são os aplausos depois de ter feito algo da minha função corretamente. Não foi isso. A recompensa não é porque eu dei uma cesta básica, meu Deus, aplauso, obrigado, porque eu sou muito bondoso, muito bondosa. Não. Nossa recompensa já está em fazer o bem.
Só isso. Só em eu fazer o bem, já me sinto recompensado. Sabe por quê? Muito mais Deus faz por mim. E como é que eu faço meu agradecimento? Ajudando o próximo. Então, quem aqui vier buscar reconhecimento por aquilo que faz, para a igreja, para o reino de Deus, vai escutar um textão como esse para entender o básico. Não faz mais do que a sua obrigação. Ah, Frei, lá em casa eu rezo o texto, eu faço isso e ninguém reconhece. Não precisa de reconhecimento. Você não faz mais do que a sua obrigação, como um bom cristão, como uma boa cristã, de nutrir a sua alma com oração. Meu pai tem uma frase bem assim que ele diz: os anjos da guarda têm que se alimentar por oração. Então você começa a rezar para alimentar os anjos da guarda, para ele ter força para lhe proteger. Aí eu dou para rir porque eu acho engraçado isso. Mas rezar é minha obrigação como cristão. Quando eu assumi a minha vocação de cristão, porque no batismo assumiram por mim, na minha crisma eu falei que eu quero viver essa vida. Então eu disse o quê? Eu quero ser cristão. Então é obrigação minha nutrir a minha vida de cristão. Como? Não faltando às missas aos domingos, tendo oração diária, amando e respeitando o próximo, independente de quem seja, do que faça, porque o meu amor para com ele não depende dele, depende de mim mesmo, assim como o amor de Deus para comigo só depende dele, não depende de mim, ainda bem. Entende? Aí às vezes nas confissões, Frei, porque eu faço bem, eu faço isso, faço aquilo, eu digo sim, e é não nada mais do que a nossa obrigação. Ah, Frei, os que não têm fé? Todo ser humano tem a obrigação de fazer o bem, porque isso é próprio nosso. Só que de tanto a gente não querer fazer o bem, a justiça nos enxurra de leis. Por quê? Porque nós esquecemos de fazer o bem. Então é papel do ser humano ser bom. Já dizia um filósofo da educação: todo ser humano nasce bom. É a gente que deixa as lógicas do mundo, o jeito que o mundo vive, nos corromper. Mas nós somos bons. E ser bom não é mérito de receber aplausos, nem estátua, nem medalha, não. É obrigação nossa. E como cristão, é obrigação maior ainda de fazer o bem, de ser bom. E aqui, concluindo a reflexão de hoje, diz assim: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Veja, a gente nunca faz mais do que a nossa obrigação. A gente é desse jeito. Além de fazer o mínimo, ainda quer receber aplausos, uma estátua numa praça. Não é mais do que a minha obrigação. Mas de tantos cristãos darem maus exemplos do seu ser cristão, com injustiças, falsidades, mentiras, corrupções, e aí se vai. Hoje em dia fazer o bem é algo assim raro, é algo extraordinário. Por isso que o mundo não conhece quem é Deus, porque os filhos dele está tudo vendo errado. Quando a gente começar a honrar o nome de filho de Deus, quando a gente começar a honrar o nome de cristão, aí o mundo vai saber quem é Deus. Por quê? Porque olhando para os frutos, vai reconhecer qual é a árvore. Porque não tem como árvore frondosa e bonita dar frutos podres como a gente muitas vezes. Então vamos buscar dar bons frutos. E isso não é mais do que a nossa obrigação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.